Vasco define futuro de laterais. Ficará até 2025. O Vasco comprará o passe dele, o Paulo Henrique. Já o Jefferson tá de saída e vai jogar em outro clube da Série A. Também vamos falar sobre a volta do Vasco aos treinos, a pré-temporada do Vasco e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco nessa última semana de 2023. 2024 tá chegando, 2023 que foi um ano da volta do Vasco à Série A. Torcedor vascaíno achava que ia ter um ano mais tranquilo com a chegada da SAF, mas infelizmente o ano foi até o último minuto cheio de sofrimento. Eu já mando um abraço aqui pra galera que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. A galera que tá chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E hoje, o Vasco acertou a vida de dois laterais. Dois laterais. Vamos começar falando por ele que chegou no Vasco, não fez nenhum jogo. Eu acho que é uma das primeiras. Eu já vi alguns jogadores passar pelo Vasco não fazer nenhum jogo, não fazer nem gol. Mas o Jefferson não fez nenhum jogo. Ele veio emprestado do Atlético Goianiense e o Vasco não utilizou. Também é uma missão ingrata você ser reserva de Lucas Piton. Lucas Piton, esse ano, foi um dos grandes destaques do Vasco, lá de Léo Jardim, Verrete, entre outros, Paulinho. Lucas Piton foi o grande nome do Vasco, né? Tanto é que o Paulo Vitor, que era o reserva do Lucas Piton, acaba deixando o Vasco para ir jogar no Ceará. Mas, enfim, o Jefferson, que tinha contrato com o Vasco até maio, vai ter a rescisão confirmada. Inclusive, Emerson Rocha trouxe em primeira mão essa informação. E ele vai para outro clube. Ele vai ter o seu contrato de empréstimo interrompido antes do final, mas por quê? Ele tem proposta de outro clube. Qual é esse outro clube? Lá no Sul se fala que Jefferson deve ser o novo reforço do Juventude, time do Nenê, e muito provavelmente Jefferson jogará de novo a Série A. Nesse momento, está se debatendo aí com o Vasco a situação da rescisão dele, mas não deve ser empatado, vamos dizer assim. O Vasco não deve colocar empecilhos para que Jefferson, que nunca estreou pelo Vasco, né, cara? Eu fico chateado porque é um jogador que a gente não sabe nem como ele poderia render. Mas, infelizmente, veio para ser reserva do Piton, né, cara? Veio dos melhores laterais esquerdos do campeonato. Então ele deve jogar na equipe do Juventude. Inclusive, meu amigo Joel Silva trouxe essa informação aí agora há pouco também. E lá no Sul se fala muito que Jefferson deve ser o novo reforço do Juventude. Então, Jefferson aí deixando o Vasco agora vai ter que buscar lateral esquerdo, né? Ou incorporar o Julião, que estava sendo observado ano passado pela equipe de comissão técnica do Vasco. Outro lateral, esse deve permanecer no Vasco. O Vasco ainda não tinha procurado. O Alexandre Matos, juntamente com a comissão técnica, estava fazendo um estudo de mercado e tudo mais, avaliando. E o Vasco acertou hoje, encaminhou, acertou, eu não falo acertou, eu falo encaminhou, porque falta, obviamente, a assinatura, a confirmação dos dois lados, os trâmites burocráticos, mas o Vasco encaminhou a contratação de Paulo Henrique em definitivo. Os valores de US$ 1 milhão, pouco mais de 4,8 milhões, serão pagos de forma parcelada e o Paulo Henrique deve ter aí um contrato até o final de 2025 com o Vasco da Gama. O Rodrigo Caetano confirmou que ao nosso amigo Carlos Berbet que as negociações estão avançadas, né, encaminhadas, e o Vasco deve ter Paulo Henrique aí novamente no Vasco nesse ano de 2024. O Vasco permanece então com sua dupla de laterais, Paulo Henrique e Puma Rodrigues, jogador importante no ano passado. O ano passado, cara, como a gente começa, né? Quando o campeonato acaba, a gente começa falando ano passado, sendo que a gente tá em 2023 ainda, né? Que loucura. Mas enfim, acontece. Nesse ano,
e fica no Vasco. Informação também foi dada em primeira mão aí pela galera da Itatiaia, o Vene Casagrande, confirmado aí por todos que cobrem o Vasco, esse Lucas Tanaka que cobre também o Atlético Mineiro. Enfim, o Paulo Henrique deve ficar no Vasco. Para mim, uma boa contratação. Acho que o Vasco fecha a sua lateral direita. Lateral esquerdo vai ter que buscar alguém. Ou traz o menino da base, mas ainda acho que o Vasco terá que buscar alguém. Eu acredito, eu esperava até que a busca por Piton fosse um pouco maior do mercado. Achava que o mercado, que o Piton não ficaria para o Vasco em 2024, mas até o momento a gente não tem informações de nenhuma proposta pelo Piton. Se tiver, deve ser daquele jeito do Alexandre Matos, né? Tudo na surdina, vamos dizer assim. Mas o Vasco deve ter que buscar lateral esquerdo para ficar ali junto com o Piton. Se o Piton for vendido, o Vasco terá que buscar dois. E a lateral direita praticamente fechado. Gabriel Dias deixa o Vasco, fica Puma e o nosso querido Paulo Henrique. Lembrando que Puma tem contrato longo com o Vasco. Tem mais 2, 3 anos de contrato aí com o Gigante da Colina. Sobre a apresentação do clube, o Vasco deve se apresentar nos primeiros dias de 2024, em janeiro de 2024. A comissão técnica esteve juntamente o Diego, que é o preparador físico do Vasco, e o Emiliano Dias estiveram no CT para observar as obras que estavam sendo feitas. A comissão técnica havia expectativa que ele se apresentasse no dia 28, mas até o momento isso não foi confirmado. O Vasco deve partir a partir do dia 7 para a pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. O Vasco parar essa temporada em Punta del Este, essa informação aí que a galera da Atenção Vascaína nos trouxe. E o Vasco também espera que tenha, neste momento, antes da apresentação, alguns jogadores confirmados em termos de reforços. Vamos lembrar que o Vasco está buscando zagueiro no mercado. O Vasco está buscando laterais, o Vasco está buscando posições que foram pré-definidas com a comissão técnica. O Vasco já tem alguns nomes na lista. A gente já falou, trouxe alguns aqui. Outros, a gente ainda não conseguiu descobrir quem é. Mas, enfim, o Vasco tem alguns nomes na lista. Zagueiro, a gente já viu que o Vasco está buscando muitos. Tem muitos nomes aí que estão na lista de possíveis reforços que estão sendo analisados pelo Vasco. Ainda sem algumas propostas. Mas, enfim, o Vasco buscando qualificar o seu elenco para o ano de 2024. Ramon Dias, Emiliano Dias permanecem no Gigante da Colina e vão buscar fazer um campeonato mais competitivo no ano de 2024. Um Vasco que vai ter um calendário um pouco mais enxuto, né? Se aproximando daquilo que teve no ano passado. Copa do Brasil, se o Vasco avançar a Copa do Brasil tem mais datas. Campeonato Brasileiro e 17 datas aí do Campeonato Carioca. É o que o Vasco... 17 não, menos datas. Eu me atrapalhei aqui, mas são menos datas. Para o Campeonato Carioca, entre 12 a 13 datas aí do Campeonato Carioca, dependendo de quanto até onde o Vasco vai avançar no campeonato. Então, o Vasco tem muito aí para fazer uma grande temporada de 2024, com um grande treinador há muito tempo, desde 2016. O Vasco não tem... 2015, 2016, o Vasco não tem a continuidade de um técnico de um ano para o outro. O Vasco vai ter isso. Então, essa é a situação aí do Gigante da Colina. Então é isso, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e valeu! Tamo junto, Deus abençoe a vocês.